meus amados irmãos, vamos rezar nesta missa pelas missões. Aqueles que estão, os missionários, os padres, as irmãs, e vão para esses países, especialmente esses países descristianizados, a Ásia, a África, e aqui também na América Latina, também na Oceania, os missionários que vão no mundo inteiro. A coleta de hoje, que será no fim da missa, não a coleta da missa, que é para manutenção também da igreja, mas a coleta do final, tem um cofre lá para colocarem as esmolas para as missões, que vão ser mandadas para as missões desses países todos, e aqui também no Brasil, as missões que temos nesses estados mais pobres. Há muitas dioceses no Brasil com muita pobreza. Os bispos não têm nem condições de sustentar um seminarista, porque é difícil. Pobreza também no Brasil. Vamos rezar pelas missões. Sobre a guerra lá no Oriente Médio, na Israel de modo especial, também vamos rezar para que haja a paz. A paz só vai haver com entendimentos, com diálogos, com perdão, porque em toda briga, todos os dois têm algumas razões, e todos os dois querem ter razão, e nenhum dos dois tem razão. Claro, cada um vai mostrar um lado, e aí, mas tem certas coisas que são absurdas. Por exemplo, matar inocentes na guerra, jogar uma bomba em cima de soldados e em cima de civis, isso também está errado. A luta tem que ser entre militares e não do povo simples. Jogar bomba onde o povo comum, civil, também está errado. Também atos de terrorismo, jogar bomba para matar indiscriminadamente as pessoas, isso tudo é um absurdo que acontece nas guerras modernas também. Então não era só no passado que havia guerra, hoje também há, e também coisas erradas nas guerras. Vamos rezar para que os governantes, que acabam não indo na guerra, mas mandam os pobres coitados dos soldados para ir, os governantes que se entendam e procurem fazer tratados de paz. Vamos rezar por essa situação também. O patriarca de Jerusalém, o cardeal, ele se ofereceu até como refém nos lugares, no lugar das pessoas que estão lá presas, para que possa haver a paz. É uma tentativa de fazer a paz. Tudo muito difícil, porque cada um quer ter a sua razão. Mas não esqueçamos que o Israel de hoje não é o Israel de Deus, aquele Israel que a gente fala, canta sempre. Não, não é esse Israel. Hoje é um outro país, criado artificialmente, pela ONU e tudo, mas não é aquele Israel bíblico sobre o qual parem as profecias. Se bem que as profecias dizem que os judeus, no final dos tempos, vão se converter. Porque os judeus atuais não aceitam Jesus Cristo. Porque a razão de ser do povo de Israel do Antigo Testamento é de esperar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ele veio, e eles não o receberam, eles não o aceitaram, eles o mataram na cruz. Portanto, eles mataram Jesus, que era a razão de ser da existência do povo de Israel. Portanto, mataram nosso Senhor, rejeitaram nosso Senhor e sua doutrina. E como eles começaram a irritar os romanos foram lá e destruíram tudo aquilo, inclusive o templo de Jerusalém. Destruíram e levaram os judeus, mataram muitos crucificados, levaram escravos, e a última resistência lá em Massada, eles suicidaram, os judeus suicidaram. Então foi a destruição. Mas os judeus que restaram ficaram pela Europa e todos esses países. Foi só com o movimento sionista, em 1948, que se criou o Estado de Israel, com alguns judeus que estavam espalhados na Polônia, na Rússia, em toda parte. Rezemos para que os judeus também um dia reconheçam nosso Senhor Jesus Cristo. Os muçulmanos também não aceitam Jesus. Eles aceitam Jesus como um profeta
mas inferior a Maomé. O supremo profeta é Maomé. Aceitam Jesus como segundo profeta. Também não estão certos, embora eles tenham veneração a Nossa Senhora, etc. Mas também não estão certos. E no meio disso tudo sofrem os cristãos que estão lá. Na Terra Santa há muitos cristãos e que sofrem com todo esse problema. Rezemos então pela paz lá nos lugares santos. O Evangelho de hoje fala sobre o perdão que nós devemos ter para com o nosso próximo. A palavra perdão é a palavra mais cristã que existe, junto com amor. Saber perdoar. Como a gente reza no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a condição do perdão de Deus é nós também perdoarmos. Então, Nosso Senhor contou essa história, claro, uma parábola, que um rei tinha muitos servos, mas tinha um que estava devendo muito, 10.000 talentos de ouro, é uma fortuna, mas ele não tinha com o que pagar, mais ou menos uns 10 milhões, então como é que ele ia pagar? Ele não tinha. Aí o rei falou: então tá bom, vende a ele, como era costume naquele tempo, ele, a mulher, os filhos, vende tudo como escravo para pagar a dívida. Ele falou assim: mas Senhor, tem de piedade. Ajoelhou, pediu e o rei perdoou. Tá bom, então fica perdoado essa dívida imensa que você tem, mas está perdoado. Saindo dali, aquele homem encontrou um colega, estava devendo uma quantia muito pequena a ele, 100 dinheiros, tipo 100 reais. Aí falou com ele: você tem que me pagar os 100 reais. Não, tem paciência que eu te pago. Não, vai pagar agora, tem que pagar. Agarrou o pescoço dele, chamou o soldado, mandou prender para ele pagar os 100 reais. Ele que tinha sido perdoado dos 10 milhões. Quando o rei soube disso, mandou chamá-lo. Escuta, eu não te perdoei, por que você não perdoou o seu colega também? Pois então, agora você vai para a cadeia, só vai sair de lá quando pagar tudo. Claro, isso aí é uma história, hein? É uma parábola. E Nosso Senhor diz: é assim que o Pai Celestial vai fazer convosco, se não perdoardes do íntimo do coração aos vossos irmãos. Porque a dívida que nós temos com Deus é imensa. Deus nos deu tudo: o corpo, a alma, a inteligência, os bens, tudo que nós temos, a saúde, estarmos vivos, tudo é dom de Deus. Portanto, para com Deus nós temos uma dívida imensa. E mais, quantos pecados nós já fizemos? Quantos pecados nós fazemos? Também uma dívida grande. A dívida ali quer dizer os pecados, né? Como a gente rezava antes: perdoar as nossas dívidas, quer dizer, nossos pecados. E no entanto nós fazemos questão de coisinhas pequenas que alguém fez contra nós, aquele vizinho que não deixou de fazer uma coisa para a gente, ou alguma ofensa que nos fizeram, e nós fazemos questão. Então Nosso Senhor quer dizer que, como a dívida que nós temos com Deus é muito grande, saibamos perdoar todas as dívidas e todas as ofensas. Dívida aqui quer dizer ofensas, as ofensas que recebemos do nosso próximo, e muitas. Portanto, é um modo de retribuirmos. Os santos eram assim, sabiam perdoar. Nós lemos na vida de um santo muito interessante, que é São João Gualberto. São João Gualberto era militar, e o irmão dele, tinha um irmão, foi assassinado barbaramente por um fulano lá. E o João Gualberto estava sempre prometendo: eu tenho que matar esse sujeito, porque ele matou meu irmão. Jurou vingança, que é uma palavra anticristã, né? Vingança. Ele quis se vingar, quis matar aquele que matou o irmão dele. E um dia, era uma sexta-feira santa, ele estava cercado de soldados, porque ele era militar,
e encontrou esse sujeito que tinha matado o irmão dele num beco sem saída e desarmado. É agora. É agora que eu acabo com ele. Cercado de soldados. O outro desarmado. É agora que eu mato. Mas esse tal se ajoelhou e pediu: olha, pelo amor de Deus, hoje é sexta-feira santa. Em nome de Jesus que morreu nesse dia, você me perdoa. E João Gualberto olhou para ele e o perdoou. E o abraçou. E o recebeu como amigo. Olha, eu te perdoo e te recebo como amigo. Saindo dali, ele foi rezar na igreja e o crucificado que estava lá abaixou a cabeça para ele, como que em sinal de gratidão, agradecendo o gesto que ele fez pela paixão de Jesus. E Deus o perdoou e lhe deu uma vocação religiosa. São João Gualberto, que é santo, é fundador de uma congregação religiosa na igreja, e Deus o perdoou e ele ficou bem. É um exemplo de perdão das ofensas e dos pecados que fazem contra nós. Saber perdoar não é fácil, hein? Saber perdoar, saber relevar as ofensas é uma palavra cristã, difícil, mas foi assim que nosso Senhor fez. Qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Depois de ter sido flagelado, coroado de espinhos, zombado, cuspido no rosto, escarrado, colocado na cruz. Qual é a primeira palavra de Jesus? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nosso Senhor pediu perdão para os carrascos, para os seus inimigos, para aqueles que o estavam crucificando. E mais, depois de ressuscitado, sua vitória, ele não apareceu para nenhum dos inimigos para vingar. E agora ele tinha todo o poder. Não apareceu para Pilatos, nem para Caifás, nem para os carrascos. Não, está tudo perdoado. Como a gente faz na confissão, a gente ajoelha ali diante do sacerdote que está ali em nome de Deus, é claro. Ele nos perdoa e nós ficamos perdoados, por piores que tenham sido nossos pecados. Por quê? Porque é nosso Senhor que está perdoando. Conta-se que na Espanha tem um crucifixo que está com a mão assim abaixada. Porque o padre, a pessoa foi confessar e o padre disse: você cometeu pecado demais. Eu não vou te perdoar não. Já é a milésima vez que você vem aqui e eu não vou te perdoar. Aí nosso Senhor abaixou o braço e disse: mas eu perdoo. Nosso Senhor, o Padre está ali com o poder de Deus para nos perdoar. Então, vamos agradecer esse perdão que recebemos de Deus e saber perdoar as ofensas, os pecados, as indelicadezas, as coisas que nós recebemos do nosso próximo e são infinitamente menores do que os pecados que nós temos para com Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é Mãe de Misericórdia, como nós rezamos: salve Rainha, Mãe de Misericórdia, é que é do perdão, que ela nos perdoa, que Nossa Senhora nos perdoe, façamos ter um coração cristão que saiba perdoar, um coração, portanto, bom e misericordioso, como nós pedimos, né? Que o nosso coração seja como o de nosso Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Fiquemos de pé. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.